Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Azevedo, abrindo mais uma série de aulas aqui no Azevedo Educacional, também no YouTube e no nosso Facebook. Então não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, curtir também a nossa página no Facebook. Hoje a nossa aula a gente vai tratar um pouquinho da ergonomia e também da análise ergonômica. Então é uma série de aulas que a gente precisa atender dois tipos de público aqui, principalmente o técnico de segurança do trabalho que precisa fazer a implantação, por exemplo, de uma análise ergonômica. E agora, já com a entrada do e-social, você sabe que também quesitos de ergonomia terão os seus aspectos lá no e-social também. Então o técnico de segurança ele vai ser a pessoa mais capacitada para ajudar as empresas na implantação do e-social e também desta demanda que é a ergonomia. E o outro ponto que a gente não pode abrir mão são as empresas que precisam capacitar os seus empregados. É isso mesmo, as empresas precisam capacitar os seus empregados já na admissão quanto à ergonomia. Então a gente vai tratar desses dois assuntos aqui no nosso treinamento de ergonomia, aqui na prática da Azevedo. É muito legal você acompanhar essas aulas. Agora, pessoal, para começar, já peguei a NR aqui, a gente não abre mão de ter NR impressa. Então você, aluno de todo o Brasil, principalmente você que está fazendo o nosso curso de e-social, por exemplo, se você é da área de segurança do trabalho, é importante você sempre ter uma CLT atualizada e também uma NR atualizada. Vamos dar uma volta aqui na NR, vamos aqui na NR número 17, que é o tema da nossa aula de hoje. Esta norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicossociológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto e segurança e desempenho eficiente. Pessoal, olha só o que diz a NR17. Diferente de algumas normas regulamentadoras que falam que deve ser implantado o mínimo, a NR17 já fala ao contrário, deve ser fazer a implantação do máximo. Está aqui, ó, um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Então, é legal você saber disso. Então, aqui a gente vai fazer uma breve introdução só para o aluno ele estar ligado aqui no que a gente está falando. Então, essa daqui é a NR17. Depois a gente vai dar uma volta aqui na NR17, porque eu quero mostrar para o aluno também que tem alguns pontos que a NR17, por exemplo, hoje já está dentro de uma NR12. A NR12 fala já da NR17, que é da questão de ergonomia. Imagine só você fazer manutenção em uma máquina e um equipamento. Um trabalho em um espaço confinado, tem questão de ergonomia também. Hoje se diz muito a questão de ergonomia também para motoristas, mas a NR17 ela fala de alguns aspectos importantíssimos que a gente vai conversar com você aqui. Na organização do trabalho. Regras de produção, que são as normas de produção, o modo operatório, a questão da exigência de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas. Bem, está aqui na NR17, mas vamos dar mais uma voltinha aqui por ela. O anexo 1 da NR17, o objetivo dessa norma para operadores de checkout. Operadores de checkout que, igual, imagine você, uma loja de magazine, uma loja do shopping que tem os operadores lá de caixa, um hipermercado que é um supermercado, um hipermercado, o mercado do seu bairro. Então, todos esses precisam estar fazendo o quê? A implantação de uma análise ergonômica e também o treinamento ergonômico, que é o treinamento para atender a NR17, que é o curso de ergonomia, principalmente ali para os trabalhadores na sua admissão, que você vai falar para ele a importância da ergonomia, porque parece que não, pessoal, mas um operador de caixa, ele tem ali muito trabalho, né? Você conhece muito bem o supermercado, você sabe como que funcionam as questões do operador de caixa. Vamos dar mais uma volta aqui, ó. Ela fala aqui do posto de trabalho em relação ao mobiliário do checkout, as suas dimensões, incluindo distâncias, altura no posto de trabalho. Então, tem essa característica aqui que a gente também precisa fazer. Outro ponto que a NR fala também é a manipulação das mercadorias. Quanto você já viu aí na prática um operador de caixa pegando as mercadorias? Então, por isso que a gente fala, tem que se adaptar o mobiliário, está escrito aqui na norma, tem que se adaptar ao mobiliário e a questão de facilitar
a postura desse operador de caixa e também a manipulação de mercadorias. Então, como a gente está fazendo essa aula aqui para você entender um pouquinho da NR17, eu estou dando uma navegada aqui para você, depois a gente vai abrir aqui uma série de aulas que vai passar passo a passo como deve ser feito essa análise ergonômica. E a NR, ó, que legal, né? Muito se fala, deixa eu dar uma navegada por aqui, ó. O empregador deve adotar mecanismos auxiliares sempre que, em função de grande volume ou excesso de peso das mercadorias, houver limitação para a execução manual das tarefas por parte dos operadores. Está escrito aqui na NR também. Vamos dar mais uma volta aqui na NR, porque tem um assunto aqui muito legal que eu quero falar com você, que é a informação e formação dos trabalhadores. Está aqui também dentro da NR17. O texto vem assim: informação e formação dos trabalhadores. Todos os trabalhadores envolvidos com o trabalho de operador de checkout, que são os operadores de caixa, devem receber treinamento cujo objetivo é aumentar o conhecimento da relação entre o seu trabalho e a promoção à saúde. O que deve constar esse treinamento, pessoal? O treinamento deve conter noções sobre prevenção e fatores de riscos para a saúde decorrentes da modalidade de trabalho de operação de checkout, que são os operadores de caixa, levando em consideração os aspectos relacionados: posto de trabalho, manipulação de mercadoria, organização do trabalho, aspectos psicossociais do trabalho, agravos à saúde mais encontrados em operadores de checkout. Então, esse daqui é o anexo 1. Depois vamos lá para o anexo 2 da NR17 também. Então, aqui na tela, aqui, deixa eu dar uma adiantada aqui para o aluno. Ó, fazer uma análise da demanda do contexto para situar o problema a ser analisado. Então, a gente está aqui hoje nessa aula trazendo 2 textos para você. Tanto aqui o anexo 1, que é operadores de checkout, que são os operadores de caixa. Imagine só, se você trabalha, por exemplo, num aeroporto também, as bagagens, né? As bagagens dos passageiros. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. Depois o anexo 2, ele fala de teleatendimento e de telemarketing, que eu não quero me aprofundar muito, porque aqui você tem uma demanda muito grande no Brasil hoje, que são os call center. Então o call center precisa toda hora, vai admitir um empregado, precisa fazer o treinamento admissional, fazendo essas informações que a gente está conversando aqui com você. Vamos tratar também do mobiliário, isso daqui é muito importante. E tem outro assunto que eu quero passar hoje para o aluno, que há muita dúvida a respeito disso que a gente vai falar, pessoal. Então, preste atenção no que a gente vai falar para você. Hoje, a NR número 17, com a questão do e-social. A NR 17, ela traz um assunto hoje que as empresas devem manter o ambiente de trabalho, um ambiente confortável. Tá claro isso, né, pessoal? Por isso que a gente sempre bate na tecla aqui. Olha só, para tudo, para o que você está fazendo agora. Você está assistindo essa aula, para. Principalmente se você é da área de segurança do trabalho. A gente quer passar uma atualização, uma sacada para você, porque a gente não aguenta mais receber dúvidas a respeito desse assunto. Então a gente quer te informar e te deixar bem claro a questão do PPRA e a questão do PCMSO. Muita dúvida. Professor, estou fazendo um PPRA, estou elaborando um PPRA. Preciso colocar o risco ergonômico no PPRA, porque me ensinaram que só deve ser risco físico, químico e biológico. Pessoal, assim, se você ainda não assistiu essa aula, é importante você assistir, porque essa aula aqui, a gente está muito atualizado, levando a melhor informação para você. A gente vai passar aqui a última atualização, que é importante, porque essa questão do PPRA e do PCMSO, que só risco físico, químico e biológico, está escrito lá, assim, olha, está escrito lá no PPRA, né? Lá na NR9, risco físico, químico e biológico. Mas hoje, preste atenção, a gente não pode esquecer que nós devemos levar para o empregado, para o trabalhador, para a sua empresa, que são as condições mais benéficas ao seu empregado. Então, não colocar no PPRA, por exemplo, o risco ergonômico, você vai estar deixando de levar para o seu empregado uma condição mais benéfica.
Então o E-Social veio com essa cobrança também da questão da ergonomia, só que ele só está reforçando uma situação que já está escrito dentro da NR17, que você deve sim informar o PPRA e o PCMSO. Estou aqui com a norma regulamentadora, deixa eu ler para o aluno de todo o Brasil para ficar claro isso. Ó. O item 8 aqui, programas de saúde ocupacionais e de prevenção de riscos ambientais. 8.1, o Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional, PCMSO, além de atender a NR7, aqui já diz, pessoal, deve necessariamente reconhecer e registrar os riscos identificados na análise ergonômica. Outro ponto também, já a gente vai falar também a respeito disso. Não é laudo ergonômico, parou, é análise ergonômica. Prestou atenção? Análise ergonômica do trabalho, está já na NR. A NR não fala de laudo. Para com isso, pessoal, a NR não fala de laudo. Jamais a NR falou de laudo e agora ela vem reforçando a análise ergonômica do trabalho. Está aqui na NR, não é o professor que está falando. É a NR que está falando. Então para com essa confusão, tá bom? Igual a confusão do PCMSO e do PPR, já eliminamos. Você não tem mais dúvida, está escrito aqui. Outra confusão, é laudo ergonômico? Não, é análise ergonômica, está já na NR17. Mas vamos continuar aqui, ó. O empregador deverá fornecer cópia dos atestados de saúde ocupacional, que é o ASO, e também dos demais exames aos seus trabalhadores. Então, você já entendeu, né, pessoal? Ó, Programa de Saúde Ocupacional e de Prevenção de Riscos Ambientais. Tá claro isso? PPRA e PCMSO. Depois, descendo mais um pouquinho, a gente vai falar disso. Aqui, ó, o item da norma, o 8.4, as análises, aqui ele já deixa já no plural para você, ergonômicas do trabalho, deve contemplar no mínimo para atender essa NR. Depois vem a descrição aqui, a gente vai falar disso daí também daqui a pouquinho em mais uma aula para você. Essa aula aqui é uma introdução só para o aluno ficar bem ligado, saber o nível de conhecimento que a gente está passando para ele aqui no nosso curso de ergonomia e também na nossa demanda de dúvidas que chega. Então a questão do PPRA e do PCMSO já está sanada, está aqui sim na NR17 e também é uma análise ergonômica. O legislador ele não abriu mão disso, de deixar aqui claro aqui na NR que é a questão da análise ergonômica e não laudo. Então é análise ergonômica. Tá claro isso, pessoal? Então tá bem simples aqui, não há dúvida nenhuma. Então aqui recomenda-se o que se deve fazer com as questões da análise ergonômica. O que você vai ter que fazer a contemplação na análise ergonômica. Outra coisa importante que o legislador está trazendo para nós, além do PPRA, do PCMSO, além do nome também, análise ergonômica, outra situação importantíssima é a questão hoje de pessoas com deficiência. Então tem um tema aqui também na NR17 que você, técnico de segurança do trabalho, deve o quê? Deve se preocupar com essa questão também de pessoas com deficiência. Avaliação, que tranquilo, participação dos trabalhadores, supervisores e gerentes, avaliação e as ações e pessoas envolvidas. Dono da empresa, o preposto da empresa, supervisores, gerentes, técnico de seguranças e trabalhadores. Avaliação lá no final, avaliação da eficiência das recomendações e também as ações e princípios do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, devem ser associadas tanto na NR17, NR9 e NR número 7. Pessoal, tá claro isso? Eu quis passar essa aula para o aluno de todo o Brasil para ele entender que a NR17 ela tem aí uma regra que a gente deve seguir. É uma análise ergonômica do trabalho, deve estar ligada com PCMSO NR7, com PPRA também. Tem as questões das capacitações dos seus empregados que você deve se fazer ali já na admissão, deve se preocupar muito com a questão da análise ergonômica. Pessoal, então você deve sim já hoje fazer a implantação, não só do PPRA, do PCMSO, mas também da análise ergonômica.
Por que eu estou falando isso para o aluno? Porque já tem o E-Social e o E-Social vai cobrar muito a questão ergonômica. Porque o índice hoje de afastamento por doença do trabalho, está escrito aqui na NR, que ele até mensura aqui a Previdência Social dentro da NR17. O risco de doença do trabalho devido às condições de conforto é muito grande. Então a gente tem que se preocupar muito com isso. Então não pode deixar de lado a questão ergonômica para ficar trabalhando só com risco físico, químico e biológico. Jamais isso, pessoal. Então, se você estava desatualizado, a NR17 já vem com esse texto também, que é a questão da questão ergonômica dentro dessas NR. Depois, você, aluno todo do Brasil, baixa, vai lá no site do Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social, baixa a NR17, faça uma leitura dela na íntegra, porque é importante, porque eu ficar passando essas informações aqui é de cunho didático, é uma questão de aula, que é para abrir a sua cabeça, tá bom? Então isso daqui é muito importante. Então já a gente vai conversar aqui a respeito da análise ergonômica, que é fazer a análise da demanda e do contexto para situar o problema a ser analisado. Então você deve ter esse pensamento, fazer uma análise da demanda e do contexto para situar o problema a ser analisado. Se você é aluno de todo o Brasil, ficou com alguma dúvida, aqui na tela também o WhatsApp, grava para mim uma mensagem de voz e envia aqui para o professor, tá bom? Um grande abraço para você, porque com a segurança do trabalho não se brinca.